Olá, meus amigos. Eu sou Marcelo Berges e desde já eu te agradeço por estar aqui comigo. Então, sem enrolação, vamos ao nosso vídeo de hoje. Mas para início de conversa, eu quero saber de você, como é que você administra o seu tempo? Você é daquelas pessoas que tem hora para tudo, bem certinho, ou leva a vida sem lá muitos compromissos e horários definidos? E hora para Deus você tem? Um tempo reservado só para Ele? Ou só lembra que Deus existe quando a coisa aperta? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Em Lucas capítulo 14, versículos de 15 a 20, nós temos um episódio interessante. Jesus está comendo na casa de alguém, e aí alguém olha para aquela comida toda e solta um comentário: bem-aventurado aquele que comer pão do reino de Deus. Então Jesus aproveita essa deixa e fala mais ou menos assim: vamos pegar esse exemplo da comida e do reino. Aí ele entra com uma alegoria, uma parábola, ou se alguns preferirem, uma ilustração. E que ilustração é essa? Ele diz: o reino de Deus é semelhante a alguém que prepara um banquete. Banquete na Bíblia não fala só de comer para ficar forte, ou fartura de comida, ou então se empanturrar. Não. Quando a Bíblia fala de banquete, ela está querendo falar de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Traz a ideia de intimidade entre os participantes do banquete e quem está oferecendo o banquete. Fala da valorização da pessoa. Jesus está dizendo que o reino de Deus é parecido com alguém que quis dar um banquete, valorizar as pessoas, valorizando o relacionamento, chamando para o lugar de comunhão e intimidade com Ele. Esta é uma das ilustrações de Jesus mais perfeitas para descrever o que Deus espera de nós com a ideia desse banquete. Deus espera que nós nos relacionemos com Ele. Aí, Jesus disse que quando o banquete estava pronto e os convidados foram informados que era a hora de comparecer e que o banquete iria começar, eles começaram a dar desculpas. Mas tem algo interessante aí. Se você analisar as desculpas que os convidados deram, nenhuma delas era uma coisa ruim. Muito pelo contrário, todas elas se tratavam de coisas boas. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: se nós perguntarmos para as pessoas que se denominam religiosas, por exemplo, aquelas que frequentam qualquer tipo de igreja, não importa a denominação, qual é o maior perigo para a vida cristã de todos? A esmagadora maioria vai dizer que é o pecado, não é verdade? E eu digo que não está errado quando a gente olha e apresenta o pecado como o inimigo perigoso para a gente. Errado estamos quando achamos que somente o pecado é um inimigo perigoso. Uai, Marcelo, você pode dizer, você está ficando doido? Existe alguma coisa tão perigosa para a vida e para o relacionamento da gente com Deus quanto o pecado? Infelizmente existe sim. E esse é o mal do nosso século. E é um problema grave, tão grave que atinge não somente a vida cristã, mas toda a nossa vida pode ser atingida negativamente por esse problema. Naturalmente que no dia a dia as pessoas não são lá muito de buscar a Deus assim do nada, não é verdade? Elas, na maioria das vezes, só pensam em Deus quando a coisa aperta ou alguma coisa ruim acontece. Mas mesmo aquelas pessoas que se propõem a ter um relacionamento maior com Deus se tornam vítimas de algo que aparentemente é bom, mas que, no final das contas, por trás de tudo, é muito ruim. Para não ficar só de blá blá blá, vamos direto ao ponto. O perigo é a distração. A distração é uma armadilha perigosíssima. Diferente do pecado que todo mundo sabe que é uma coisa ruim, a distração, na verdade, é um problema que vem encoberto, vem mascarado e que tem uma aparência boa. A distração é como uma maquiagem ou uma máscara que encobre e faz com que não enxerguemos a verdade que está por trás. Quando nos distraímos, perdemos o foco no principal. Deixamos de ver o que realmente é importante. Veja o efeito da distração na ilustração contada por Jesus e o que ela pode significar. O primeiro convidado chega para a pessoa que estava oferecendo o banquete e diz: comprei um campo, preciso ir visitá-lo. Me desculpe, pois não posso comparecer ao banquete. O cara fez uma aquisição, a compra de um terreno. Alguém aí consegue imaginar que a compra de uma propriedade seja algo ruim? Eu não. Eu tenho 51 anos de idade e nunca vi uma pessoa chegar para mim choramingando, triste, por ter comprado, por exemplo, sua casa própria, ou um sítio, ou uma casa na praia, ou reclamar que comprou um segundo imóvel de investimento para ter renda de aluguel. Pelo contrário, normalmente a pessoa que vem dar uma notícia dessas vem com empolgação, contar sobre sua aquisição, sua compra, dando graças a Deus pela conquista, não é verdade? Mas continuando, o segundo convidado para o banquete disse:
Eu comprei 5 juntas de bois e preciso ver se elas trabalham bem. Para que você entenda o que está acontecendo aqui, para que fique fácil de você captar a mensagem, o que significa, porque a gente não vive mais de tirar o nosso sustento da lavoura e da terra. A gente às vezes fica difícil de avaliar o valor do que esse cara está dizendo, porque a maioria de nós vive nas cidades e não tem familiaridade com as coisas do campo. Então eu explico o que são essas juntas de boi. Para arar a terra, é necessário ter um arado, obviamente. Mas esse arado tem que ser preso nas costas de pelo menos 2 bois, que formam uma junta de boi. O que eram na época os tratores, e que iam puxando e assim deixando o solo fofo, para que depois alguém viesse fazendo o plantio. Pensa agora num cara que tem 10 bois novinhos, uma força bruta daquelas, o que significa aumento de produtividade, não é verdade? E esse aumento de produtividade significa, logicamente, aumento dos ganhos. Alguém imagina um cenário desses hoje em dia, onde uma pessoa que, por exemplo, comprou 5 novas máquinas para a sua empresa, iria fazer reclamação? É lógico que não. Sabe por quê? Porque é uma coisa boa. Expansão dos negócios. Bênção de Deus. Então veja a desculpa do terceiro convidado para justificar que não ia no banquete. E ele vem com uma desculpa que não dá de jeito nenhum para falar mal dessa. Diferente das 2 primeiras, que já era difícil encontrar alguma coisa para falar mal, essa aqui era o cumprimento de um mandamento de Deus. E ele disse: casei-me, portanto, por razões óbvias, não posso ir. Me desculpa. Agora eu quero abrir novamente um outro parênteses aqui para explicar que o casamento é algo bom. É um plano de Deus, um propósito de Deus para nós. Se você aí reclama do seu casamento, o problema não está no seu casamento em si, e sim em você que escolheu o marido ou a esposa errada para viver. Ou então, na maneira como você está conduzindo o seu casamento. Se o seu casamento está ruim, meu querido, tire as distrações do meio da sua vida. Dedique-se a ele e salve-o. Você verá quão bom o seu casamento pode se tornar. Hashtag fica a dica. Voltando ao nosso banquete, vimos que todos os convidados tinham motivos muito mais do que justos para rejeitar o convite do banquete. Mas é aqui que mora o perigo. Como eu falei anteriormente, banquete na Bíblia dá a ideia de se relacionar com alguém. Jesus claramente está fazendo uma comparação entre os convidados do banquete e as pessoas que Deus quer ter um relacionamento mais íntimo, mais chegado, de pertinho. Porém, nós, os convidados para o banquete de Deus, temos sempre uma desculpa para continuar não dando importância ao convite. Distrações. Não é que essas coisas sejam erradas. Não, de jeito nenhum. O problema das distrações é que quando elas são boas, justas, lícitas, legítimas, elas ocupam o lugar errado na nossa vida. E veja bem a armadilha que está aí. A coisa não é errada, mas pode ocupar o lugar errado. E como é que nós sabemos? Quando é que ela ocupa o lugar errado? Te digo, é quando ela começa a se tornar tão importante, que ela começa a concorrer em importância com aquilo que deveria importar mais do que tudo na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus. E quando eu digo não para o convite de Deus para o banquete, quando eu digo não para a intimidade com Ele, é porque outras coisas que jamais poderiam concorrer, jamais poderiam ter a importância com que Deus tem, jamais poderia ser mais valorizado do que Deus, estão sendo supervalorizadas e que tiraram o foco da importância de quem Deus realmente é. E como isso nós deveríamos dar dedicação a Deus e nós não estamos dando. Triste isso, né? Mas veja bem, C.S. Lewis, um famoso escritor irlandês, disse uma frase certa vez que de uns tempos para cá, eu acho que ela ganhou um peso muito maior. Ele disse o seguinte: se o cristianismo for falso, não tem nenhuma importância. É zero. Não é nada. Porém, se o cristianismo for verdadeiro, tem importância infinita. E ele concluiu a frase dizendo, porque até aí já estava bom, mas ele ainda teve um finalzinho. O que o cristianismo não pode ser é de importância moderada. Meio a meio, morto. Porém, lamentavelmente, alguns de nós temos colocado Cristo, e não somente o cristianismo, num lugar de importância relativa. Às vezes, só um pouquinho mais importante do que as outras coisas, e olhe lá. E por que ou como isso acontece? Muitos de nós passamos anos querendo algo da parte de Deus. Oramos,
pedimos tanto para Ele, desejando tanto, mas quando somos atendidos, nos tornamos como embriagados pela bênção que Ele nos deu. Deixamos o Deus da bênção e ficamos só com a bênção. Estamos permitindo que a bênção roube de Deus o tempo que dedicávamos a Ele. Tempo para passear é importante? É claro que é. Churrasco com os amigos é importante? É evidente que é. Cinema, praia, viagens, carros, esportes, TV, trabalho, tudo isso é importantíssimo na nossa vida, mas nada disso pode ocupar o lugar de Deus. Nada disso pode ser mais importante que Deus. Nada disso pode roubar de Deus o nosso tempo dele. Pensa bem. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, o seguinte: onde está o seu tesouro, é aí que está o seu coração. Eu vou traduzir essa palavra de Jesus para que você entenda melhor. Ele quis dizer o seguinte: o que você valoriza, aí está o seu coração. O que você dá mais valor é o que você ama, sacou? Se o seu tesouro, se o que você dá mais valor está nessas coisas que eu falei anteriormente aí, é porque você tirou de vez ou nem colocou Deus no centro da sua vida. Eu não quero me demorar muito classificando as coisas que nos distraem, mas existe uma última coisinha chamada rede social que tirou completamente o foco da cabeça de muita gente. A quantidade de horas que gastamos diariamente nas redes sociais demonstram que a nossa prioridade mudou completamente. A distração que as redes sociais estão proporcionando não estão mais concorrendo com o tempo que dedicávamos a Deus. Não mais. As redes sociais agora substituíram definitivamente o lugar de Deus na nossa vida. E você acha que eu estou exagerando por acaso? Pera aí. Eu vou fazer algumas perguntas e você me diz aí nos comentários se eu exagerei ou não, tá bom? Vamos ver. Quanto tempo você gasta por dia nas redes sociais? Os smartphones de hoje em dia disponibilizam essa informação facilmente. É só você procurar aí e vai encontrar. Agora responda. Quanto tempo você gasta orando a Deus, lendo a Bíblia? Ou até mesmo falando de Deus para alguém ou com alguém? Quem está ganhando essa disputa de tempo? Deus ou as redes sociais? E não adianta vir para mim dizer que está contando com o tempo para Deus com aquelas postagens de bom dia, com um versículo bíblico, ou aquela fotinha com alguma passagem bíblica, geralmente com flores, ou uma foto da Suíça, escrito lá em cima, Deus no controle. Isso não conta para Deus como tempo de relacionamento não, sabia? Se contassem, seria sua salvação, não é mesmo? Agora olha aqui para mim. Ei, presta atenção. Você acharia bom se a pessoa que você ama de verdade, só se relacionasse contigo pelas redes sociais, fizesse postagens quase idênticas diariamente para você, mas nunca reservasse um tempo para te ver cara a cara? Qual seria a sua paciência para uma pessoa que agisse assim contigo? Você se cansaria desse amor rapidinho, não é mesmo? E é isso que estamos fazendo com Deus. Colocamos tudo que temos, conquistamos e que foi Ele mesmo que nos deu no lugar dele. Nós estamos substituindo Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Ele quer ter um relacionamento comigo e contigo. Dê a Deus o lugar que Ele merece na sua vida. Um detalhe maravilhoso é que Deus nunca se cansa de esperar por nós. O amor dele por nós é infinito, é eterno. Ele está te esperando para o banquete com Ele hoje mesmo. Atenda ao convite dele. Chegue pertinho de Deus. Mas tem um ponto muito triste nessa história toda que eu quero abordar. E eu quero conversar agora com você, que não só se distraiu, mas que abandonou Deus de vez. Diferente daquelas pessoas que estão com um pé lá e outro cara, ou daquelas que acham que estão com Deus, mas se enganam com toda a distração que estão à sua volta, tem você aí que simplesmente achou que viver longe de Deus iria te tornar uma pessoa melhor. Ou então, você achou que podia dar uma mãozinha, uma forcinha para Deus, para conseguir tudo que você queria, tudo que você deseja, sem que Ele precisasse te ajudar, né? E depois que você tivesse tudo na sua mão, aí sim, você voltaria para Ele, não é verdade? Eu quero te lembrar que eu paguei e ainda estou pagando um preço bem alto por ter pensado desse modo, por quase 25 anos. Por grande parte desse tempo, eu achei que podia me virar sozinho. Depois que descobri que não dava conta, ainda assim adiei o meu retorno por teimosia. E hoje, por experiência própria,
Eu te digo que por nada, por absolutamente nada nesse mundo vale a pena ficar longe de Deus. E eu afirmo agora uma coisa para você e que eu tenho certeza que será 100% verdade na sua vida. Veja bem, ou você se arrependerá amargamente aqui na terra por ter vivido tanto tempo longe de Deus após voltar para o Senhor, ou você terá a eternidade inteira para lamentar por suas decisões erradas estando lá no inferno. Eu, do fundo do meu coração, te desejo que você recupere a tempo a noção das coisas e que entenda que ficar longe de Deus não é uma opção e volte logo para os caminhos do Senhor. Hashtag fica a dica de novo. Mas aí, para finalizar, tem sempre aquela pessoa que nunca foi de dar muita bola para as coisas de Deus, né? É o que todo mundo conhece como os não praticantes. E é o que mais tem por aí, né? Pessoas que sabem, assim, vagamente que existe um Deus lá no céu, assim, e só lembram que Jesus existiu na época do Natal. E olha lá. E por aí vai. Você já entendeu quem são? Você tá nesse grupo? Tá? Pois é. Então agora é contigo que eu quero falar. Uma coisa eu sei bem. Não se sente falta de algo que não conhecemos. Por isso eu quero te fazer um desafio. Te desafiar a conhecer o Deus vivo. O Deus capaz de tudo. O Deus que te amou tanto. Mas tanto, a ponto de mandar o Filho único dele para te resgatar das garras do maligno. Dê um espaço para Deus na sua vida hoje. Ao contrário dos outros exemplos que eu dei, que usam de distrações para se distanciar de Deus, deixe com que Ele seja a sua distração. Seu foco, seu maior valor, seu tesouro. Ponha Deus no seu coração em um lugar de destaque. Mas você pode me perguntar, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Minha resposta para você é, leia a Bíblia. Mas aí você pode falar de novo, Marcelo, eu não consigo entender nada do que está escrito na Bíblia. É muito complicada a forma como está escrito lá. Minha resposta para você é, era complicada, meu filho. Do verbo já faz um tempão que não é mais. Hoje em dia, nós temos acesso a várias versões bíblicas com linguagens e vocabulários totalmente compreensíveis através dos nossos smartphones. Aquelas versões difíceis ainda existem, mas agora temos versões como a nova tradução da linguagem de hoje, também chamada de NTLH, tem a Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva, que é a NVB, tem a tradução brasileira, que é a TB, tem também a nova versão transformadora, muito boa, NVT, tem a NVI, que é a nova versão internacional, e por último, que eu me lembre aqui, tem a novíssima NAA, que é a nova Almeida atualizada. Todas essas versões são muito mais fáceis de se compreender do que aquelas versões antigas, cheias de palavras difíceis e incompreensíveis. Não existe mais desculpa para deixar de ler a Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você instalar no seu celular um desses aplicativos de Bíblia que vem com todas as versões que eu citei juntas, e você pode escolher qual delas é mais fácil para você entender e mais agradável para você. Aí então, depois que você vai ter a Bíblia no seu smartphone, eu te desafio a começar a ler o Novo Testamento todo dia, um pouquinho. 1, 2, às vezes 3 capítulos por dia, ou até mais, dependendo da sua disposição, ou até do tamanho do capítulo. E assim você vai se familiarizando com a palavra de Deus. Depois de um mês, mais ou menos, você verá que a Bíblia é um livro muito, mas muito mais interessante do que você imaginava. A partir do segundo mês, você vai encontrar coisas maravilhosas que vão te ajudar no seu dia a dia. Mas se você persistir na leitura, e a partir do terceiro mês em diante, você vai descobrir que não vai mais poder viver sem ter esse guia, esse manual de instruções da vida para te orientar na sua jornada. Acredite, eu não estou fazendo piada, não estou exagerando, não é jogo de palavras. A Bíblia tem essa capacidade de se auto-revelar para quem lê. E se você é daquelas pessoas que acha que só os clérigos, os pastores ou os padres podem ler a Bíblia, eu te informo que isso não existe há muito tempo. Essa exclusividade existia, sim, lá no passado, quando a Bíblia ainda era escrita nas línguas originais, aramaico, hebraico, grego, depois foi traduzida para o latim. Obviamente era uma coisa não muito acessível para qualquer pessoa. Por isso que tinha essa exclusividade, essa determinação de que não era todo mundo que podia ler, porque não conseguia. Só os grandes estudiosos entendiam essas línguas. Mas depois do que a Bíblia foi traduzida para a maioria, ou se não todas, não sei, línguas mundiais, a coisa ficou muito mais popular. Hoje, quer dizer,
há muito tempo. Faz um tempão que a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo, na maioria das línguas. Isso porque as pessoas descobriram que podem sim ler a palavra de Deus sem precisar de intermediários, sem precisar que ninguém fique traduzindo ou explicando. Resumindo tudo isso, nós chegamos no final com uma conclusão bem simples. Nós não devemos nos limitar a procurar Deus somente nos momentos de angústia, somente quando a coisa aperta, somente quando estamos tristes ou quando precisamos de alguma coisa dele. O Deus que nos dá a bênção, o milagre, é o mesmo que quer ser o seu amigo, seu companheiro e principalmente o salvador da sua alma e senhor da sua vida. Ele não está interessado em te dar presentinhos às custas de nada. Aliás, só um lembrete, o maior presente que Deus poderia ter te dado foi o Filho dele que ele enviou, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você na cruz. Todo o resto que você conseguir de Deus, que você tiver dele, vai ser lucro para sua vida. A salvação vai ser o maior presente que você vai ter da parte de Deus. Mas você pode usufruir sim das bênçãos que Deus te dá, mas não deixe que elas distraiam você. Tire o seu foco, pelo contrário, dedique tempo útil para Deus. Dê a Ele o melhor de você. Não a sobra do seu tempo, não o que restou. Seja grato a Deus por tudo que você tem, pela saúde, por ter um lar, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua esposa. Seja grato. Você pode e tem, eu acho que deve, tendo os limites, mas querer mais e mais da vida. Obviamente que você pode. Mas porém que você deve ser grato, satisfeito com o que você tem. Não uma pessoa reclamona, não uma pessoa que vive amargurada. Procure saber o que o Deus das bênçãos tem reservado e guardado para você. E você vai se surpreender de forma maravilhosa com as coisas que Ele guardou para você e você nem imaginava existir. Não se contente com migalhas. Tenha acesso direto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao dono de tudo. Eu espero de verdade que você tenha sido impactado com esse vídeo, tanto quanto eu fui ao prepará-lo para você. Se você gostou, clique aí em gostei, dê o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações, deixe no seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou desse vídeo e também com sugestões para temas futuros. Se você ficou até aqui, eu quero te agradecer pelo prestígio de ter me assistido. Um grande abraço para você, até o nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir. Bye, bye!